do 6 ao 8. Vamos lá. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos, ou as épocas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas recebam poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, irmão, essa missão transcultural vai alcançar todas as cidades, é uma ordem direta de Jesus. E a nossa introdução sobre o texto de Filipe diz pra gente assim: logo depois de morrer da morte de Estevão, houve uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém, no qual Saulo teve participação ativa, invadindo as casas dos cristãos e o arrastando aos cárceres. Os cristãos, fugindo da perseguição, espalharam-se por toda a região da Samaria e Judéia. Eles fugiram da perseguição, mas não da sua responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. Os cristãos foram dispersos por toda parte, pregando a palavra. Foi assim que Filipe chegou a Samaria, onde anunciou a salvação de Cristo. Vejamos o que podemos aprender com ele sobre a evangelização. Então, a introdução do nosso texto, ela nos contextualiza dos capítulos 7 e 8, onde Estevão ele é morto e Saulo ele começa a sua perseguição contra os cristãos. Saulo que vem a ser futuramente Paulo, né? Então, ele começa a perseguir os cristãos ali e o povo, assustado com aquelas prisões, com as mortes, começam a fugir. Esse momento, ele marca uma transição muito importante da missão da igreja primitiva. Após o martírio de Estevão ali, os cristãos da sua primeira perseguição, eles estavam lá em Jerusalém, até então o centro da fé, e eles começam a ser perseguidos. Saulo, ele assolava a igreja ali, ele entrava mesmo na igreja, pegava o pessoal, jogava na prisão, torturava, porque eles achavam que o cristianismo ali era errado. E eles começam a fugir. E eles não vão parar lá na Samaria por acaso. Como a gente viu lá no Atos 1:8, Jesus fala. E não é por acaso que ele vai parar lá. Na introdução, a gente aprende que após a morte de Estevão, iniciou-se intensa perseguição aos cristãos. Saulo liderava essa perseguição. Os cristãos se dispersam, mas continuam pregando a palavra, e Filipe vai parar em Samaria e anuncia Cristo. Nesse trecho, vemos como Samaria, apesar de ser um território marcado por séculos de rivalidade e preconceito religioso, tinha um lugar específico no plano da sabedoria de Deus para a expansão do Evangelho. A cidade não foi uma cidade de percurso na trajetória dos cristãos perseguidos. Foi parte da estratégia divina já revelada por Jesus em Atos 1:8. Lembrando, ele fala lá: serás minhas testemunhas, pontinho, até em Samaria. Então, Samaria estava nos planos de Deus. Contextualizando aqui Samaria, se a gente voltar lá em 1 Reis 12, a gente vai ver que Samaria era a capital do Reino do Norte. E por que eles têm essa rivalidade de Samaria com os judeus? Porque logo após a separação ali, um tempo depois, o pessoal de Jerusalém foi atacado pelos assírios. Eles começam a praticar
misturar, né, a religião dos judeus com o paganismo. E isso traz grande fúria do pessoal do sul. Então começa a gerar essa rivalidade, esse preconceito entre os povos. E quando a gente geralmente pensa em fugir, né, a gente nunca vai pensar em fugir para a casa do inimigo, né? Imagina, você tem a rivalidade com Samaria e você vai fugir para lá. Mas é o que acontece com Filipe. Por quê? Estava nos planos de Deus ele parar lá. Então Samaria, capital do Reino do Norte, ela foi escolhida por Deus para que os discípulos fossem para lá levar a palavra. Mesmo assim, Jesus havia intencionalmente incluído Samaria em sua comissão missionária, como já vimos em Atos 1:8. Ele mesmo passou por Samaria e anunciou o Evangelho à mulher samaritana, como a gente já viu lá em João 4, e mostrando que o plano da salvação transcende barreiras culturais e históricas. Ponto 3 da nossa plano ali. Mesmo assim, Jesus incluiu Samaria na grande comissão. Quando a perseguição em Jerusalém começou, os cristãos poderiam ter ido se calar ou se retraído. Geralmente, quando as perseguições vêm contra a gente, né, a gente tende a se esconder, ficar quieto, mas ao contrário, o povo ali daquele momento, tomado pelo Espírito Santo, ele não se calou, ele fugiu da perseguição, mas levou consigo o Evangelho. E eles foram para lá em Samaria, pregando. Mesmo escondido, mesmo lá fugindo de Saulo, eles não deixaram de pregar. Eles continuaram levando a palavra. Mesmo a cidade sendo hostil a eles, porque eles eram inimigos, ele em momento algum se calou e continuou o campo da evangelização. O evangelho é para todos, inclusive para aquelas pessoas que a gente não gosta, inclusive para aqueles que a gente não tem muita afinidade, que a gente acha que não merece. Então, a palavra ela deve ser pregada para todos, para aquele irmão que torce pelo mal da gente, por aqueles que a gente não gosta, que a gente deveria gostar, porque Deus é amor, e assim como Ele leva a palavra lá para Samaria, Ele também quer que a gente leve para os nossos irmãos que estão próximos, que a gente não está dando atenção no momento. E ali fica clara a obediência, né, do povo da igreja primitiva a Deus, que mesmo num ambiente não tão favorável, eles continuam levando a palavra, eles continuam nesse ambiente desfavorável e nada de conforto, porque imagina só, Filipe saiu fugido, então não teve tempo de levar suas riquezas, ele não chegou lá, não tinha uma casa preparada, ele não tinha uma igreja para pegar, então mesmo fugido, ele continuou pregando na rua, na praça, onde ele estava ali, ele não deixou de levar a palavra. Não foi porque ele não tinha casa, porque ele não tinha igreja, porque o ar-condicionado não estava muito bom. Na época nem tinha, né, ar-condicionado, né? Mas hoje, se você for numa igreja que não tem ar-condicionado bom, as pessoas já estão reclamando. Mas se a gente for chamar o pregador para vir, muitos deles querem dinheiro, uma quantia alta. Se a gente for olhar esse que surgiu agora aí, o pregador Mirim, 30 mil, 15 mil, para pegar a palavra de Deus. Então, se a gente for olhar, mesmo assim, mesmo sem ter oferta gorda, mesmo sem ter nenhuma ajuda, a palavra chegou lá nos irmãos, em Samaria. E outro ponto poderoso é que Filipe não precisou de um templo. Ele anunciou a Cristo ali mesmo onde ele estava. Ele levou a palavra na rua, na praça, nas casas, ele visitou pessoas, ele aplicou a palavra que ele aprendeu lá com Jesus. E quando ele estava lá com os discípulos, ele foi preparado para isso. Não acontece do nada. A gente vem se preparando, a gente recebe a nossa missão e a gente a cumpre.
E com isso a gente entra no tema 2 da nossa aula. Os cristãos foram preparados para Samaria. Ali eles fugiram para escapar da morte, mas levaram o evangelho consigo. Nesse ponto, vemos que um princípio central da vida do cristão, Deus prepara os cristãos para a oportunidade de pronunciar o evangelho, mesmo quando essas oportunidades surgem em meio ao caos. A perseguição em Jerusalém forçou os cristãos a dispersarem e muitos deles, como Filipe, chegaram a Samaria com o objetivo de se esconder, de se proteger. No entanto, rapidamente perceberam que aquela fuga tinha um propósito maior: ser instrumento de Deus na proclamação da salvação. A gente muitas das vezes passa pelas dificuldades, passa pelos desafios, e não sabe como é que a gente está naquele momento ali, naquele lugar. E é Deus que nos levou ali. Deus continua no controle de tudo. Ele sabe o que é melhor para a gente, onde a gente deve estar. E não foi por acaso que eles foram parar lá. Deus queria aquele povo para ele. Deus queria que Filipe pregasse ali. Então, mesmo a dificuldade, a perseguição contra eles, estava no propósito de Deus. Embora essa perseguição fosse dura e injusta, ela foi o catalisador, para mover os cristãos para Samaria. Quem, em sã consciência, se não for pelo Espírito Santo, sai da sua casa e vai para um lugar de hostilidade? Igual a gente tem um irmão pregando lá no norte, que a gente ajuda aqui, missionário. Imagina só, você levantar hoje na sua casa e falar: vou lá para o sertão, onde eu vou ser hostilizado, não vou ter ajuda, não tenho trabalho, vou passar dificuldade para levar a palavra, se não for o Espírito Santo para me ouvir a gente. Então é muito difícil, a gente sair do nosso conforto, sair do nosso lar para ir levar a palavra assim, se não for o Espírito Santo, se a gente não tiver certeza que Deus está com a gente. Porque por mais amoroso, bondoso que a gente seja, a gente quer o conforto do nosso lar, a gente quer estar na nossa casa, voltar para a nossa cama todo dia à noite. A gente não quer lucros, a gente não quer diversidade. Mas o Evangelho, ele traz para a gente essas lutas, essas batalhas. E quem se propõe a ser usado por Cristo, por Deus, vai enfrentar essas dificuldades, vai enfrentar essas batalhas, vai ter que enfrentar essas adversidades. Mas, mesmo na adversidade, não é em vão, não é um sofrimento vazio. E esse sofrimento não é sozinho. Jesus, ele sempre vai estar com a gente. E Jesus, ele prometeu. Se a gente for olhar lá em Mateus 28:20, a gente vê: eis que estou convosco todos os dias. E Jesus está sempre com a gente, sempre nos sustentando. E toda adversidade com Jesus fica bem mais fácil. Por isso que a gente vê irmãos passando com câncer e rindo, brincando, feliz, em meio à dificuldade ali. Você às vezes vê um cadeirante, o cara na dificuldade dele ali, mas ele está mais alegre do que muitas pessoas que têm os dois braços, as duas pernas, que poderia estar jogando bola, poderia estar correndo, soltando pipa, trabalhando. E o irmão ali na dificuldade dele, de se locomover, é tudo mais difícil, Imagina, você não ter perna para você levantar, você pegar um ônibus, você tem que ficar empurrando a roda ali, subir uma ladeira. Quando tem degrau, então, muitas das vezes, a gente vai em lugar que não tem rampa, igual aqui na nossa igreja, e ele tem aquela dificuldade para subir, depender dos outros. Mas você vê que as pessoas às vezes não deixam se abater. E você vê outras também que ficam ali, totalmente amuadas, totalmente tristes, não quer sair. E quando você pergunta essas pessoas que estão alegres, mesmo na dificuldade, você conversa com ela, você vê por quê.
é porque ela sente a presença de Deus e sabe que, mesmo não sendo as condições ideais de vida, Deus está usando ela naquele momento ali. Ela tem um propósito dela de vida. E assim também é com a gente. Quando a gente está no caminho certo, quando a gente está sendo usado por Deus, quando Deus está conosco, mesmo a dificuldade, ela se torna uma alavanca. Mesmo o sofrimento, ele é só uma matéria de impulsão. Porque somos humanos. A gente vai ter sentimento de raiva, a gente vai ter sentimento de fúria, vai ter alegria. Mas o que a gente faz com essa raiva? A gente desconta no irmão? Ou a gente usa essa raiva para impulsionar a gente da melhor forma? Eu vejo muito isso no meu trabalho. O meu trabalho ele tem muita disciplina, a gente chama, o pilar do militarismo é disciplina e hierarquia. Então, tem muitas pessoas que não foram ensinadas a obedecer. E quando chega lá, obedecer é uma grande dificuldade. E se você mandar, a pessoa fica totalmente irada. Mas tem dois tipos de pessoas que você vê. Aquela que usa a ira dela, a raiva dela para impulsionar o trabalho. Ela está com raiva, ela trabalha mais e acaba o trabalho mais rápido para sair dali. E aquela que fica murmurando, resmungando, que contamina os outros do lado. E assim também é a gente. O que a gente faz com o nosso momento de angústia, com a nossa raiva? A gente começa a reclamar com os irmãos. Pô, tá chato, tá ruim. Ou a gente usa isso para impulsionar, buscar formas de mudar. A gente acha um meio de levar o nosso testemunho através da nossa vida. Porque é isso aqui que o Felipe está fazendo. Mesmo fugindo, ele está levando o testemunho dele ali. Ele podia estar escondido. Ele está sendo perseguido. Ele vai ser morto se for achado. Ele poderia se esconder. Então ele usou o medo dele ali, não para se esconder, mas para continuar levando a palavra de Deus. Você acha que a pessoa que está sendo ameaçada de morte por causa do Evangelho, ela não tem medo? Para a gente aqui que vive numa zona tranquila, onde o cristianismo é bem... A gente não tem perseguição direta aos cristãos. A gente tem... como é que se diz assim? Pessoas contra a gente, mas não tem a perseguição. A gente às vezes já se esconde, a gente já não quer falar que é cristão no nosso meio de trabalho, no nosso meio de amizade, para não sofrer certos preconceitos. Então, imagina uma pessoa que está sendo perseguida e provavelmente pode ser presa ou morta. Imagina as pessoas que estão lá na Coreia do Norte agora levando a palavra. Pessoas que têm a Bíblia escondida e para ler dentro do Corão. Olha o tamanho da fé dessa pessoa. A gente tem a Bíblia na mão, a gente tem um país que é livre para pregar e a gente não prega, a gente não fala de Deus. A gente tem a oportunidade todo dia de manhã, a gente recebe o recadinho lá no grupo da igreja, os versículos já prontos para ler, você não precisa nem pensar no que você vai ler. Não precisa nem montar o seu plano de estudo. O plano já vem montado até a nossa mão. Mas a gente está lendo, a gente está pregando, a gente está testemunhando, a gente está sendo a palavra viva. É isso que a gente está fazendo. E se por acaso a gente mudar de estado, como diz aí pra gente, será que a gente está de férias da fé? Quando a gente vai a trabalho, a outro país, a outro momento, a outro lugar, a gente, Deus, ele descansa. Porque para Felipe, às vezes a gente pode mudar, né, de cidade para o trabalho, a gente vai fazer faculdade, igual o Pedrinho está na época da faculdade, passar ali, ele vai lá para outro estado, lá para São Paulo, lá, para a AMAN, para a AFA. Então, a gente tem esse, a gente vai deixar a nossa fé de lado, se for de férias, vai tirar férias de Deus? Não, né? Deus vai estar com a gente lá também. A gente precisa levar essa palavra lá também, onde a gente estiver. E no último estrofe aí do versículo, do capítulo 2, ele fala assim pra gente: Felipe anunciava Cristo aos habitantes de Samaria. Ele não sabia quanto tempo ficaria lá,
Não sabia se viveria lá até o fim da sua vida, ou se passaria lá apenas mais um dia, e teria de ser mudar novamente. A vida humana está sujeita a imprevistos. O próprio apóstolo Paulo teve de fugir de Damasco, pela muralha, pendurado em um cesto, por causa da pregação do Evangelho ali. Certamente, isso foi uma mudança repentina em seus planos. Estamos todos sujeitos a isso. Mas, aonde quer que estejamos, seja pelo tempo que for, temos de ser sal e luz. Então, aonde estivermos, seja porque escolhemos, seja porque Deus nos levou, temos que ser sal e luz. Temos que fazer a diferença através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa palavra. A chegada de Filipe a Samaria, como vimos, acontece no contexto de perseguição e fuga. No entanto, o que poderia parecer apenas uma tragédia deu lugar a um dos relatos mais belos e impactantes da expansão do Evangelho. Houve grande alegria naquela cidade. Essa frase resume com poder o resultado do ministério fiel e concentrado em Cristo. E assim a gente começa a nossa parte 3. Alegria em Samaria pela pregação do Evangelho. Filipe, ele não pregava com conforto, ou prosperidade. E ele mesmo estava sendo perseguido. Então, como é que uma pessoa que está sendo perseguida, não tem nem aonde morar, vai pregar conforto e prosperidade? Hoje a maioria das igrejas que a gente vê aí fora, né, é só isso que eles pregam. Tem até um que o pessoal fala muito lá fora, quando você vê alguma coisa, o pessoal fala, eu sou universal. Você compra alguma coisinha boa, o cara, ih, caraca, tá com o iPhone, eu sou universal. Então, para você ver, né, vira até bordão. O Evangelho virou sinônimo de prosperidade em alguns lugares. Se você não tem bens, se você não prospera, é porque você está em falha com alguma coisa, porque você não está dando o dízimo corretamente, porque você não está pregando, porque você não está cultuando. E a gente sabe que não é assim. A gente vai passar por dificuldades no Evangelho. A gente vai estar onde Deus quer que a gente esteja. Ele vai nos colocar em lugares próprios para isso. E Filipe, ele anunciava a Cristo. Isso é fundamental. Ele não estava ali promovendo prosperidade, motivação pessoal, promessas vazias, mas anunciando Jesus. Contudo, isso implica em dizer sobre os nossos pecados, sobre a cruz, sobre o perdão, graça, salvação. Também não é só coisas ruins, mas é necessário a gente falar do pecado, da cruz, da dificuldade. Depois disso vem o perdão, a graça e a salvação. A gente não começa com a graça, a salvação. Primeiro a gente precisa reconhecer os nossos pecados, carregar a nossa cruz, aí então a gente tem o perdão, a graça e a salvação. E Filipe, ele vinha pregando isso por Samaria. E é por isso que a pregação de Filipe foi tão eficaz. Ele não perdeu o foco em nenhum momento. Ele não se apegou ao conforto terreno, mas em sim à redenção eterna. Porque nada que a gente tem aqui, a gente vai levar. Tudo daqui, tudo da terra vai ficar na terra. Ele pegou pecado, ele pegou perdão e a salvação. E o resultado disso foi pura libertação e grande alegria. A gente pode ver lá em Atos 8. Mesmo sem estrutura ou recurso, mesmo sem o templo de Salomão grande,
com iluminação especial, com luzes brilhando, paredes pretas, som estridentes, microfones sem microfonia, perfeito. Ele estava lá pregando. Mesmo sem todo esse conforto, sem ar-condicionado, sem banquinho, ele estava lá, levando a palavra. E isso trouxe grande libertação àquele povo. Ele pregava com poder, mas não era por ele, é porque ele trazia a mensagem que vinha de Deus. Porque, como Jesus tinha anunciado lá antes, o Espírito Santo desceu sobre eles. Então não era o Filipe, era o Espírito Santo de Deus que ia ali à frente, que pregava. Então não é... Quando a gente sente aquela vontade de falar, que Deus está falando com a gente ali para a gente falar, não é a gente diretamente que está falando, somos ferramenta. Somos ferramenta de um Deus vivo. E temos que estar pronto para ser usado. Temos que estar disposto a pregar essa palavra, a trazer cura, libertação. E se a gente anunciar aquilo que Deus manda, com certeza, as nossas palavras também trarão grande alegria ao coração daqueles que ouvem a gente. Quantas vezes a gente já parou para conversar aqui e as pessoas depois chegam, cara, depois que eu conversei com você eu fiquei tão alegre, trouxe tanto conforto ao meu coração. E as pessoas depois te procuram para conversar de novo, vêm buscar a palavra em você. Porque é por causa disso, não é a gente que está falando, é o Espírito Santo, é Deus usando a gente como ferramenta. E a cidade, ela foi transformada pelo Evangelho. Ela estava cheia de dor, conflitos, enfermidades, possessões e exclusão social. Mas a mensagem de Cristo curava, libertava, restaurava e perdoava. Era isso que causava a grande alegria. Não era a alegria superficial, mas profunda, fruto da intervenção de Deus na vida de pessoas quebrantadas. Essa alegria é a mesma que Jesus falou em João 15:11. A alegria completa que vem da comunhão com Ele, e é a mesma que continua presente, onde quer que o Evangelho seja proclamado com fidelidade. E as conclusões que a gente tira das nossas lições é: Deus é o Senhor da seara e dos missionários. Nós nunca vamos sozinhos. Se não for plano de Deus, Ele não permitirá. Então, às vezes, por mais que a gente tenha boas intenções, nasça no nosso coração a vontade de fazer algo bom, mas se não for do plano de Deus, não vai acontecer. Como muitas das vezes também, não é vontade nossa, mas é do plano de Deus, e Ele leva a gente até lá. E Ele cuida da gente. Às vezes, você está passando na rua, para socorrer alguém, vai parar no hospital, e daqui a pouco, quando você se vê, você está pregando para alguém que está precisando daquela palavra. Então, Deus, Ele é o Senhor da seara, Ele é o Senhor dos missionários. Com certeza, ninguém está aqui hoje olhando, pô, quero ir lá para a África ser perseguido com o gênero do leão e dos perseguidores do Estado, mas se for da vontade de Deus, você vai estar lá. Você vai estar lá levando a palavra, você vai estar lá amparado por Deus, passando pelas dificuldades, mas sendo alegre, porque o cristão, mesmo em meio às dificuldades, ele tem a alegria que é inexplicável. A gente consegue olhar nos olhos um do outro e saber que mesmo em meio à aflição, a gente tem a esperança, porque a nossa vida não finda aqui na terra. A gente busca algo maior. A gente está em busca da nossa salvação, da nossa casa lá com o Senhor. Ele prepara lugares e pregadores. Somos cooperadores de Deus.
e a ordem permanece até o confins da terra. Não é só na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. É também no nosso ponto de ônibus, na nossa parada do almoço no restaurante, é em todos os lugares. É na nossa viagem, naquele passeio que a gente vai lá para o Campo do Jordão, cidade bonita, a gente tem de ir lá relaxar, ficar olhando lá na serra lá, aí a gente esquece de tudo. Até lá, a gente deve levar a palavra de Deus. E aplicações. Agora eu pedi para os irmãos acompanharem o livrinho aí. Está fechando, né? Talvez você esteja vivendo hoje por motivo de estudo ou trabalho em uma cidade que não é sua cidade natal. Você não está de férias da fé. Você tem dever cristão de ser sal e luz, onde você vive hoje. Seja fiel no seu testemunho. Aí eu pergunto para vocês, deixa uma mensagem, deixamos cada frase daquela ali, é uma pergunta sobre as aplicações que ele dá aqui, para a gente poder refletir. Onde você está hoje? Você está pregando a Cristo? Não precisa responder, mas pense. No seu trabalho, na sua casa, no seu lar, no ponto de ônibus, na condução, a gente está pregando a Cristo? Como Filipe, aproveite as oportunidades dadas por Deus para anunciar a Cristo. A pregação cristã não é prosperidade nem imensa quantidade de bobagem que vemos nas redes sociais. A pregação cristã é a salvação em Cristo, para a glória do Pai, na dependência do Espírito. E a pergunta desse texto fica para a gente: como podemos ser sal e luz na nossa realidade atual? Como podemos fazer essa diferença? Mostrar o nosso testemunho. Para a gente fechar, se algum dia formos perseguidos fisicamente em nosso país por causa da pregação do Evangelho, faça como Filipe e os cristãos da época. Fuja da perseguição, mas não do seu dever de anunciar o Evangelho a toda criatura em todas as nações. E a pergunta que fica para a gente é: você está pronto para obedecer, mesmo fora da sua zona de conforto? Estamos prontos para seguir a Cristo, levar a sua palavra até nos nossos momentos de dor, de angústia, na nossa fuga? O que precisamos fazer para estar pronto? Como estamos nos preparando para isso? Alguma dúvida? Algum ponto, alguma observação? Nada? Então, assim a gente encerra a nossa aula hoje. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui. Senhor, conforta os nossos corações, nos enche de alegria, que a gente venha ter um culto abençoado, que a gente venha poder cultuar, Senhor, não só com o corpo, com a boca, mas com o coração e com a mente, Pai. Permaneça conosco no resto do nosso dia e nos guarde. Em nome de Jesus, amém.